Fala aí pessoal, meu nome é Marcos, eu sou matemático de formação, de alma e de coração, e hoje eu vou te mostrar a demonstração desse fato mitológico, lendário, absurdo da trigonometria usando números complexos. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque existe uma grande chance de você nunca ter visto uma demonstração como essa. Então, se você gostar desse vídeo, considere se inscrever nesse canal e também se tornar um membro. Agora, sem mais enrolação, vamos para essa demonstração que vai ser o fino do fino. Para começo de conversa, vamos entender o que a gente quer provar no final das contas, né? Eu tô dizendo para você que se tu pegar termos deste formato aqui, seno de Kπ sobre n, para n um número natural fixado, e multiplicar todo mundo variando o k de 1 até n-1, então essa coisa incrivelmente vai dar n sobre 2 elevado a n-1. Agora, para provar isso vai ser uma viagem, ok? Então, meu camarada, quando você olha para um problema que envolve seno, cara, e você não sabe o que você faz, assim, é quase que uma máxima da matemática que o Euler está envolvido, beleza? Então, vamos invocar a famosa equação de Euler. E elevado a ix é a mesma coisa que cosseno de x mais i seno de x, ok? Agora a gente vai só aplicar. Eu vou trocar o x por Kπ sobre n e também por menos Kπ sobre n, encontrando essas duas equações, ok? Agora presta atenção, meu camarada. Eu conheço que o cosseno é uma função par, ou seja, que o cosseno de menos x é a mesma coisa que o cosseno de x. Então, esse sinal de menos eu posso ignorar completamente, beleza? Eu também sei que o seno é uma função ímpar. Então, seno de menos x é a mesma coisa que menos seno de x. Então, esse sinal de menos ele pode pular aqui para fora e dentro do seno vai ficar um sinal positivo. Para que eu fiz isso? Pô, porque agora se eu subtraio as duas equações, eu tenho essa coisa em comum, que vai se cancelar, beleza? Então eu vou subtrair a primeira da segunda equação. Vai aparecer aqui, né? E elevado a Kπ sobre n menos e elevado a menos Kπ sobre n é igual a isso menos isso, que dá zero, né? E esta paradinha menos essa outra aqui, beleza? Menos com menos, a gente já está cansado de saber que na multiplicação e na divisão esse negócio dá mais. Então aqui vai aparecer 2i seno de Kπ sobre n. Qual que é o objetivo? Você já deve ter percebido, né? Eu quero isolar esse termo aqui. Agora eu posso passar esse 2i dividindo e assim eu tenho uma expressão alternativa para o seno de Kπ sobre n. Então, se eu quero calcular o produtório desses caras aqui para o k variando de 1 até n-1, eu posso calcular o produtório desses caras aqui, porque são coisas equivalentes, beleza? Então, vou colocar aqui, né? Produtório dessa paradinha aqui que está muito esquisita até o presente momento, mas a coisa já vai ficar melhor um pouquinho, beleza? Para o k variando de 1 até n-1, isso aqui eu vou chamar de P. Beleza? Agora, olha o que a gente vai fazer, meu camarada. Presta atenção. Pô, se aqui dentro desse produtório, né, se eu abrir isso tudo, eu vou ter n-1 termos, e todos esses termos vão ter 2i no denominador, então eu posso dizer que no meio dessa bagunça toda vai aparecer 1 sobre 2i elevado a n-1, que é uma constante e eu posso tirar do produtório para facilitar minha conta, ok? Então aqui do lado de fora eu vou colocar 1 sobre 2i elevado a n-1 e vou tirar esse carinha daqui. O grande lance que vai mudar tudo é uma evidência que a gente vai fazer agora. Eu vou colocar este carinha aqui, ó, em evidência. Então, como que vai ficar? Deixa eu colocar, ó, e elevado a menos Kπ sobre n em evidência. Quem que eu tenho que colocar aqui para quando eu fizer essa multiplicação resultar nessa parada aqui? Presta atenção. Se eu coloco, por exemplo, o e elevado a 2k π sobre n, quando eu faço essa multiplicação, eu chego aqui. Vê se não é verdade, ó. Isso
mais isso dá exatamente KPi sobre N, beleza? E o segundo termo para completar a nossa evidência, ele é muito fácil, né? É o menos 1. Quando eu multiplico essa paradinha por menos 1, claro que vai dar isso aqui, beleza? Então a gente vai trocar este trambolho aqui por este outro trambolho aqui, ok? E nesse momento você deve estar se perguntando, cara, pra que você... Calma, meu camarada, calma que a gente vai chegar lá, beleza? Porque agora que a brincadeira vai começar. Produtório de um produto. Eu posso quebrar isso no produto de dois produtórios. Para você entender essa parada melhor, imagina que a gente tenha produtório de AK vezes BK, para o K variando de 1 até N. Então, se eu abrir essa coisa, eu vou chegar em A1B1 vezes A2B2, até o ANBN, beleza? Agora eu posso agrupar individualmente A1, A2, A3 até o AN, né? E aí eu vou escrever produtório de AK para representar todas essas multiplicações. Da mesma maneira, eu posso agrupar B1, B2 até o BN, escrevendo produtório de BK. Ou seja, o produtório de um produto é o produto dos produtórios, beleza? Vamos aplicar essa exata mesma noção aqui no nosso problema. Então, a constante eu vou repetir, né? 1 sobre 2i elevado a n-1. Agora eu vou colocar produtório de E elevado a menos KPi sobre N vezes o produtório de E elevado a 2KPi sobre N menos 1. Os índices aqui do produtório eu vou omitir, ok? Porque a gente já sabe que o K está variando de 1 até N menos 1. Então, eu vou chamar esse primeiro cara de A, esse segundo maluco aqui de B, e agora a gente vai resolver o A, beleza? Então veja, meu camarada, o A, ele não é tão difícil da gente resolver, né? Por quê? Pô, quando o meu K vale 1, aqui vai aparecer menos pi sobre n. Então, vou colocar aqui, né? E elevado a menos pi sobre n. Quando o k vale 2, aqui vai ficar menos 2pi sobre n. Então, vou jogar aqui, ó, menos 2pi sobre n. Até que em algum momento o k vale n menos 1, vai aparecer menos n menos 1 pi sobre n, ok? Agora, produto de potências de mesma base, eu vou somar os expoentes. Então, vou escrever isso aqui como E elevado a menos pi sobre n, menos 2pi sobre n, e por aí vai, até menos n menos 1 pi sobre n. Agora, vamos fazer essa soma aqui, ok? Então, veja bem, meu camarada, se eu quiser, eu posso colocar esse menos pi sobre n em evidência. Então, vou jogar aqui, né? Menos pi sobre n. Quem que vai aparecer multiplicando? O 1, mais o 2, mais o 3, até o n menos 1. Agora me responde, o que é isso aqui? Isso aqui é a soma de uma progressão aritmética de razão 1 com n menos 1 termos. Ou seja, essa soma aqui eu posso calcular facilmente, né? O primeiro mais o último, né? 1 mais n menos 1, que vai dar n vezes a quantidade de termos dividido por 2. Então, eu vou trocar aqui, ó. Vou jogar, pô, isso aqui vale n menos 1 dividido por 2. O que acontece? Pô, esse n aqui é cancelado, né? Então, a minha expressão ela já fica um pouco mais simples. Agora, olha como que eu posso reescrever isso aqui. Posso escrever como E elevado a menos pi sobre 2 multiplicado por n menos 1. Se eu quiser, eu posso escrever isso aqui também assim, né? E elevado a menos pi sobre 2 elevado a n menos 1. Por quê? Eu sei que E elevado a menos pi sobre 2 é a mesma coisa que cosseno de menos pi sobre 2, que é 0, mais i seno de menos pi sobre 2. Seno de menos pi sobre 2 é menos 1. Então, aqui vai aparecer menos i elevado a n menos 1, ok? Isso aqui é o resultado do nosso primeiro produtório. Eu vou vir aqui em cima e simplesmente trocar. No lugar dessa coisa horrível, eu vou colocar uma outra coisa horrível, mas não tão horrível assim, né? Vamos jogar aqui, ó, menos i elevado a n menos 1. Agora, meu camarada, o nosso objetivo é encontrar esse produtório e a solução vai ser maravilhosa. Presta atenção, vamos olhar para os termos do formato E elevado a 2kpi sobre n. Isso te lembra alguma coisa? Se não lembra, deveria lembrar. São as soluções da equação z elevado a n menos 1 igual a 0, as famosas raízes da unidade no plano complexo, que são modeladas por z igual a e elevado a 2k
πi sobre n, beleza? Para o k variando de 0 até o n menos 1. Então, todos os números que aparecem aqui também são soluções dessa equação, com exceção de quando k vale 0. Se o k vale 0, eu tenho e elevado a 0, que dá 1. Então, todas as soluções dessa equação, com exceção de z igual a 1, também aparecem aqui no meu produtório. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou definir um polinômio. Eu vou pegar z elevado a n menos 1 e dividir por z menos 1. Vou chamar esse cara aqui de p de z. O que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que as raízes do polinômio p de z são exatamente todos os números que aparecem aqui no meu produtório. Agora, quem é o polinômio p de z? Eu vou te dar um spoiler e na sequência eu explico, tá? O p de z, ele é 1 mais z quadrado até o z elevado a n menos 1. Como que eu sei disso com tanta facilidade? Pô, isso aqui é a soma de uma progressão geométrica de razão z diferente de 1 com n termos. Se você aplica a fórmula da soma de PG que a gente aprende no ensino médio, você vai concluir essa coisa aqui. É um polinômio bem famoso também no estudo de números complexos, ok? Agora, para que a gente vai usar esse carinha aqui? Presta atenção, se eu conheço todas as raízes desse polinômio, então eu posso usar o teorema fundamental da álgebra para fatorar ele. Então eu vou escrever aqui, ó, o p de z, ele também pode ser escrito como z menos a primeira raiz. Quando k vale 1, vai aparecer e elevado a 2πi sobre n. Quando o k vale 2, a segunda raiz, fica z menos e elevado a 4πi sobre n, e por aí vai, até o momento que o k vale n menos 1. Então fica z menos e elevado a 2πi multiplicado por n menos 1 dividido por n. Isso aqui é uma outra maneira de escrever o mesmo polinômio p de z. Agora, olha, isso aqui, meu camarada, já está parecendo um pouquinho com o produtório que a gente quer calcular, ok? Qual que é a diferença? Tem esse menos 1 aqui. Como que eu faço para aparecer o 1 nessa jogada? Pô, eu posso calcular o p de 1, né? Então, se eu troco o z por 1, eu vou só colocar todo mundo 1 aqui, né? Ó, vai ficar bem parecido com o nosso produtório, beleza? Agora, presta atenção, num outro ponto de vista, se eu troco o z por 1, aqui vai ficar 1 mais 1 mais 1, ou seja, n vezes. Então, significa que o p de 1 vale n. Muita atenção, tá? Colocar o z igual a 1 não significa substituir z igual a 1 nessa fórmula, ok? Essa fórmula eu só usei para encontrar algum polinômio independente que eu tenho certeza que tem essas raízes aqui, ok? Então não confunda as coisas aí, beleza? Aí eu cheguei nessa igualdade aqui. E agora, meu camarada, tá bem parecido mesmo com o nosso produtório, né? Qual que é a diferença? A ordem. Aqui aparece e elevado a 2k πi sobre n menos 1, e aqui aparece o contrário, ó, 1 menos e elevado a 2k πi sobre n. Então, se eu multiplico cada um desses termos aqui por menos 1, eu fico idêntico ao que eu tenho aqui no produtório. Então é isso que eu vou fazer. Como aqui eu tenho n menos 1 termos, eu vou multiplicar os dois lados por menos 1 elevado a n menos 1. E aí essa parada aqui vai virar exatamente o produtório que eu quero calcular. E aí eu posso trocar esta trozoba todinha aqui por simplesmente b, que é o que eu quero calcular, e aqui está calculado o valor do produtório que a gente queria fazer, beleza? Agora vamos voltar lá em cima e trocar. Olha, no lugar desse b aqui, a gente vai colocar menos 1, né, elevado a n menos 1, vamos jogar aqui, ó, vezes o n, ok? Agora a gente tem essa expressão que é só simplificar e a gente vai chegar no resultado. Presta atenção, é muito simples, tá? Eu vou fazer o seguinte, esse 2i elevado a n menos 1, eu vou quebrar como 2 elevado a n menos 1 vezes i elevado a n menos 1, ok? Aqui eu tenho menos i elevado a n menos 1. Menos i é a mesma coisa que menos 1 vezes i,
beleza? Que eu posso quebrar como menos 1 elevado a n menos 1 vezes i elevado a n menos 1. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1 elevado a n menos 1 vezes i elevado a n menos 1. Logo de cara, eu vou ver o seguinte, ó, essas coisas vão se cancelar, beleza? Agora, olha aqui, menos 1 elevado a n menos 1 vezes menos 1 elevado a n menos 1 é a mesma coisa que menos 1 elevado a n menos 1 elevado ao quadrado. Então, não importa se essa parada aqui dá 1 ou menos 1. Quando eu elevo ao quadrado, ela vai dar 1. Ou seja, isso aqui vezes essa outra paradinha dá 1. Quem que sobrou? Sobrou exatamente n vezes 1 sobre 2 elevado a n menos 1, que é exatamente o que a gente queria provar, ok? E assim, a gente termina essa demonstração de uma maneira exuberantemente linda e, como eu sempre falo, a matemática é um espetáculo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, se inscrevam nesse canal aqui e tchau!